Pessoal, vocês sabem a origem do nome das notas musicais? Não sabe? Então acompanha o vídeo aí que você vai descobrir. Olá pessoal, eu sou o Thiago. Conforme eu tinha dito no vídeo que falou sobre a origem do B quadro, eu fiquei de falar para vocês sobre a origem do nome das notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quase todo mundo sabe, ou todo mundo sabe, né, essa nomenclatura. Veja que, conforme eu disse também no outro vídeo sobre a história do B quadro, essa nomenclatura é utilizada somente em países de língua latina, tais como o Brasil, a França, a Itália. Nos países de língua anglófona, como por exemplo Estados Unidos e Alemanha, até hoje se utilizam as letras de A a G, começando pelo Lá, conforme vocês sabem. Muito bem, então de onde veio essa denominação Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Ela se deve a esse cara aí, ó, esse gatão. O nome dele é Guido d'Arezzo. Ele nasceu em 992 e morreu em 1050. Viveu boa parte da sua vida na cidade de Arezzo, na Itália. Vocês vejam que antigamente o pessoal não era muito de utilizar sobrenomes, né? Eles colocavam sempre, ou quase sempre, a origem, a cidade de origem, ou onde a pessoa viveu a maior parte de sua vida. Arezzo, Guido d'Arezzo é um exemplo, mas a gente tem também Leonardo da Vinci, São Francisco de Assis, né? São cidades de origem ou onde a pessoa passou a maior parte do tempo dela naquele local, né? Muito bem, então Guido d'Arezzo foi um monge italiano, mas era também músico. Aliás, ele contribuiu muito com a teoria da música, né? Ele desenvolveu uma série de métodos para ensino da música, para tentar consolidar a escrita musical, porque se dependia muito da memória dos músicos, né? E é como se fosse um telefone sem fio, né? A escrita era muito rudimentar, então na medida em que havia tradição oral e os músicos iam passando ou para outros locais da Europa ou de geração em geração, a escrita musical ou a maneira de interpretar aquela determinada música, ela ia se distorcendo, ela ia se perdendo, ela ia ganhando elementos diferentes do original. Então uma das ideias de Guido d'Arezzo foi precisamente encontrar uma forma de tentar tornar mais perene, mais duradoura a interpretação dos textos musicais, para tentar substituir aquela escrita rudimentar de símbolos que havia acima dos versos dos hinos e de outras coisas que os músicos cantavam, não é? Então uma das coisas, por exemplo, que Guido d'Arezzo desenvolveu foi aquilo que a gente chama de mão guidoniana. Era uma divisão das partes da mão, cada parte tinha o nome de uma nota, cada parte significava uma coisa, e por meio de movimentos eram articuladas essas notas, esses sinais musicais, inflexões, práticas rítmicas, né? Para facilitar o aprendizado daquelas pessoas que queriam levar para outros locais a escrita musical, a prática melódica, a escrita musical, e também para que os iniciantes pudessem aprender. Então era um método que se utilizava basicamente para alfabetizar musicalmente aquele indivíduo que pretendia ingressar nessa área, não é? Muito bem, então o que o nosso caríssimo Guido d'Arezzo fez? Ele pegou um hino a São João Batista, que está aqui. Eu vou recitar esse hino para vocês, já pedindo desculpas antecipadas pelo meu latim, porque é uma língua que eu não domino. O que dizia esse hino, portanto? Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum sancte Ioannis. Vocês já puderam perceber alguma coisa aí nos versos do hino, né? Mas primeiro eu vou fazer uma tradução para vocês do que diz esse hino. Uma tradução bem livre. Diz o seguinte: para que os teus servos possam propagar a largos pulmões, ou grandemente, a maravilha dos teus feitos, limpa a culpa do lábio impuro, ó São João. Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês poderem ouvir, se tiverem curiosidade, esse hino. São 40 segundos, é canto gregoriano, vocês vão reconhecer imediatamente o estilo. Para vocês poderem também ter uma noção de como soa essa melodia, de como que são pronunciados os versos e tudo mais.
Muito bem, pessoal. Então, o que Guido d'Arezzo fez? Ele pegou a primeira sílaba de cada um dos versos do hino e retirou para denominar a nota onde o verso iniciava. Então, cada um dos versos inicia numa nota, de maneira sequencial, e a nota onde aquele verso começava, ele deu o nome da primeira sílaba do verso. Mas tem duas coisas estranhas aí, né? Ah, Thiago, como assim ut? Não é dó? Então vamos falar primeiro do dó. Veja, pessoal, essas sílabas, elas terminam ou em vogal ou tem terminação vocálica, como é o caso do sol. Não termina com vogal, mas a terminação é vocálica. Então a pronúncia fica muito mais fácil, né? Cantar essas notas, cantar o nome das notas ficava muito mais fácil. Ut é meio difícil, né? Então a historiografia musical, ela atribui há duas vertentes que tentam explicar a origem da sílaba dó. A primeira delas atribui a Giovanni Maria Bononcini, também um músico italiano, a alteração do ut para dó. Segundo diz essa linha, ele quis homenagear, utilizar a primeira sílaba da palavra dominus, que quer dizer senhor em latim. A segunda linha da historiografia atribui a Giovanni Battista Doni. Giovanni Battista Doni também era um músico italiano e, segundo essa versão, ele pegou a primeira sílaba do próprio sobrenome para colocar a sílaba dó. Muito mais fácil de pronunciar do que o ut na hora de se fazer um solfejo. O que é o solfejo, pessoal? Solfejo é quando a gente canta as notas. Pode cantar o nome das notas, mas o importante é respeitar as alturas de grave e agudo, essa relação intervalar entre uma nota e outra, respeitar a rítmica, respeitar a divisão, a métrica. Então é uma excelente forma também de alfabetizar musicalmente e treinar o ouvido, certo? E a segunda nota, pessoal, é o si. É a respeito dela que eu quero falar. O si vem da junção do S de Sancti e o I de Ioannis. Ah, Thiago, mas Ioannis é com J. Veja que a pronúncia do latim do J é o I. Então, se emprestou a fonética do J e se juntou com o si do último verso. E nós temos, portanto, resultado dessa junção, o si. Beleza, pessoal? Então é basicamente essa história. Se alguém perguntar para vocês qual é a origem do nome das notas musicais, agora você sabe. É a primeira sílaba de cada um dos versos do hino a São João Batista, que se deve ao nosso ilustríssimo monge italiano Guido d'Arezzo, no século XI. Joia, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Lembra que aqui a gente não fala só de música não, a gente fala de política, de economia, de comunicação, de linguagem, a gente dá risada junto, se trata de tudo um pouco aqui. Passem o vídeo pra frente e até o próximo vídeo.